Damas e cavalheiros, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Bom, na aula passada nós conversamos sobre o tópico 2 e nessa videoaula agora vamos falar do tópico 3, né? Que é aquela tabela de dimensionamento e valores do sistema. Ou seja, aquela tabela onde a gente resume, né, todas as informações que o cliente realmente quer saber e que vai dar condições para ele até de comparar nosso orçamento com a de outras pessoas, certo? Então vamos aqui para um orçamento genérico. Então vamos lá. Item 3. Quantidade de painéis 325 watt pico. Essa unidade aqui é watt pico, para vocês ficarem sabendo. 32 painéis, certo? O que é interessante a gente saber dessa linha daqui? Primeiro, os fabricantes de painéis, né? Quem são esses fabricantes de painéis? Atualmente o mercado fotovoltaico trabalha com três principais. São eles aqui a Canadian Solar, certo? É uma empresa canadense que tem dominado o mercado mundial, muito boa. Axitec é uma empresa alemã que também tem dominado o mercado. E a Jinko, que é uma empresa chinesa, que apesar de ser chinesa, tem boa qualidade e que tem um preço muito mais competitivo do que das outras empresas, essas duas que eu citei, a Canadian e a Axitec. E tem painéis muito bons, pelo menos isso é o que eu escuto, isso é o que eu leio na internet, não vejo reclamações. Mas por ser chinesa, sempre tem aquele pé atrás, né? Então, os clientes mais conservadores sempre vão preferir os painéis Axitec e os painéis Canadian, certo? Garantia, todos, uma garantia padrão que a gente sempre vai falar é 25 anos, certo? Que é a garantia desses painéis que esses fabricantes dão. Beleza? Então é isso. Quantidade de inversores, ou seja, os inversores, né, que são aqueles equipamentos que, como eu comentei, transformam a energia contínua dos painéis em energia alternada, que a gente usa nas nossas casas. Eles podem ser mais de um inversor a depender da quantidade de painéis, certo? Então, o que é interessante saber dos inversores, também os fabricantes, né? Os principais são a ABB, certo? A Canadian, apesar de fabricar, é difícil encontrar aqui no mercado com preços competitivos. Então os grandes são a ABB, que é uma empresa que fabrica transformadores, que fabrica equipamentos de subestações, né? Uma empresa, uma das maiores do mundo de equipamentos elétricos. Também está entrando nesse mercado fotovoltaico e possui inversores muito bons. E a Fronius, que também é uma empresa muito boa de inversores, uma das mais conceituadas e uma das que estão mais fortes aqui no mercado brasileiro. E uma terceira marca é a PHB, que é essa empresa aqui, PHB Eletrônica, que é brasileira, foi o primeiro inversor certificado pelo Inmetro aqui no Brasil. E tem uma qualidade muito boa, foram feitos testes em universidade lá na Unicamp comparando diversos inversores. E esse inversor, apesar de ser nacional, né, a gente tem também aquele complexo que as coisas nacionais não são tão boas. Esse é um inversor muito bom também. Eu tive até o prazer de visitar a fábrica deles lá em São Paulo. Enfim, e é um fornecedor nosso também, certo? Então, voltando aqui para a nossa tabela. Então é isso, os inversores também possuem potências, né, assim como os painéis, que vai variar de acordo com o tamanho do sistema, né? Esse aqui é um inversor de 5.000, que só para vocês poderem entender aqui, ó. Nesse kit fotovoltaico é um inversor de 1.500, é um kit só com 4 placas. A gente vem aqui para cá para baixo, já temos 192 painéis voltaicos, né? Esse kit monstruoso aqui. Então a gente tem inversores de 25.000, ou seja, aquele lá de cima era 1.500, esse é 25.000. Então tem dois desses daqui. E aí vai, então esse jogo sempre vai acontecer.
certo? Detalhes mais técnicos posso ensinar depois, mas eu acredito que não é aqui o foco do curso, né, da apresentação para o cliente. Dificilmente o cliente vai entrar nesses termos mais técnicos. Mas, se vocês tiverem curiosidade e quiserem aprender, vou ter o maior prazer de ensinar. Próxima linha, superfície necessária. A gente já falou um pouco sobre isso na aula passada, né, que é a superfície necessária para poder instalar os painéis. Nessa proposta aqui é 70 metros quadrados. E aí entra aquela questão de sombreamento, etc, que a gente já conversou. Mas esse asterisco está aqui, porque essa proposta já puxa um outro assunto, né, que é em relação à geração compartilhada, né, que é quando alguém tem uma empresa e quer colocar os painéis na empresa e quer também alimentar a casa dele, né? Então, assim, a superfície necessária, ela tem que ser na mesma unidade, né? Então, todos os painéis devem ficar na mesma unidade. Essa unidade deve ter uma área de telhado de cerca de 70 metros quadrados. Por que eu estou falando isso? Porque se a superfície necessária para esse sistema é 70 metros quadrados e ele tem 40 metros quadrados na empresa e 40 metros quadrados na casa dele, não serve. Tem que ser tudo no mesmo lugar. Beleza? Então aqui esse é um ponto importante. Em relação à geração compartilhada, né, que eu comentei agora, aqui no e-book ele explica um pouco mais sobre essas modalidades, né, de geração compartilhada, né? Esse aqui eu citei agora é o autoconsumo remoto. Existe um termo que ele usa, geração compartilhada mesmo, né? Que aí é para consórcios e cooperativas. Tem para condomínios que ele usa um outro termo. E aí ele tem algumas variações na forma como a Coelba vai trabalhar, né? Na forma como o parecer de acesso vai ser feito. E, bom, os detalhes estão aqui no e-book, dá para vocês darem uma lida. Também acredito que não é o foco aqui desse momento da proposta, porque o que vai interessar para o cliente é o seguinte, né? Ele vai perguntar sempre, a gente sempre vai prospectar, né? Quais casas ele quer suprir, como é, se ele é um condomínio, o que ele é. E aí vocês vão me mandar isso e eu já vou mandar a proposta com isso redondo, né? Então eu que vou ter que averiguar em qual porque isso daqui saiu das normas da ANEEL, né? Isso aqui eu tirei das normas da ANEEL, então eu vou ter que ir lá olhar o artigo da ANEEL que enquadra ele, que melhor vai enquadrar ele, e aí vou mandar a proposta em cima disso. Então quando eu mandar vocês já vão saber qual vai ser o tipo, mas se quiserem saber um pouco mais, tem aqui no e-book também. Beleza? Potência instalada. Esse aqui é um ponto muito importante. Por quê? Porque outras empresas podem mandar orçamentos que podem ter potência, que podem ter esse valor aqui diferente. Por diversos motivos. Os fatores de perda que ele utilizou podem ter sido diferentes. Os painéis, o norte geográfico, a inclinação dos painéis. Isso pode dar uma variada. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então, assim, quanto mais, melhor para o cliente, certo? Então, essa potência instalada, fazendo analogia com o carro, é como se fosse assim, um carro 1.0, um carro 1.4, um carro 2.0, então é isso, né? A nossa potência instalada nesse caso aqui é de 10.4 kW pico. Só relembrando, o nosso trabalho, o nosso foco é para projetos que tenham menos que 75 kW pico. Isso equivale a mais ou menos uma conta de R$ 6.500, certo? Bom, então é isso. Isso que é a potência instalada. Nos kits fotovoltaicos, normalmente eles já vendem assim, né? Especificando a potência instalada daquele kit. Então, em cima disso, isso quando já é calculado, eu venho aqui no kit e olho, né? E qual é que está o melhor custo-benefício. Beleza? Eu vou falar desse kit daqui a pouco ou agora. Vamos ver aqui. Tá, ainda não. Então, consumo médio antes da instalação. Isso aqui também vocês já sabem o que é. É aquela média, né, do consumo dele, aquela média no ano. Então, como eu falei na outra aula, eu somo tudo, divido por 12 para ter esse consumo médio antes da instalação.
Mas aqui tem esse menos a taxa mínima. Que taxa mínima é essa? Essa taxa mínima tem relação com aquela questão que eu também falei na aula passada, de monofásico, bifásico e trifásico. Ou seja, clientes monofásicos vão ter que pagar uma taxa mínima de 30 kWh. Clientes bifásicos, 50 kWh. Clientes trifásicos, 100 kWh. Ou seja, por mais que a gente faça um projeto que gere tudo que o cliente precisa, ele vai ter que pagar essa taxa mínima Coelba, certo? Que segundo eles é a taxa necessária para a manutenção das linhas de transmissão, que vão levar energia e tal. Então, é isso. Esse consumo médio da instalação menos a taxa mínima deu esse valor aqui. Se você pegar a conta de luz dele, somar todos os kWh e dividir por 12, provavelmente vai dar mais que isso. Vamos supor que ele seja trifásico, vai dar 1450 kWh. Então, ou seja, não adianta eu projetar um sistema para suprir os 1450 kWh dele. Eu vou projetar um sistema para suprir isso daqui, porque aquele restante ele vai ter que pagar de qualquer forma. Beleza? Então esse é um ponto que pode surgir dúvidas com clientes, e acredito que com isso que eu falei já dá para vocês explicarem. Qualquer dúvida, vamos lá, só é perguntar. Produção estimada por mês, 1.373 kWh. Aí você vai falar, pô João, por que você não fez uma produção estimada de 1.350? Porque a gente não vai conseguir ser exato, porque vai variado na potência dos painéis. Imagine aqui, se eu colocar um painel a mais aqui, vai ficar muito mais que isso. Se eu colocar um painel a menos, vai cair, sei lá, para 1.300. Então já não é interessante. E por que a gente sempre peca pelo excesso? Porque, bom, nesse caso é melhor ter energia sobrando do que faltando. E outra, ele vai, vamos supor que ele for acumulando ao decorrer dos anos, né, esses quilowatts-horazinhos aí, e ele não consiga gastar, ele não consiga ter um aumento de energia, o que pode acontecer, né, ele coloca um ar-condicionado na casa, tudo, então isso já vai aumentar um pouco. Mas vamos supor que ele não aumente ou até reduza, né, compre equipamentos mais eficientes e tudo. Ele vai começar a acumular esse crédito que ele pode usar em até 5 anos. E qualquer coisa que acontecer, um ano que tenha que chova mais, um momento que os painéis dele fiquem com poeira, sei lá, algum mau contato de algum painel ele deixe de funcionar, enfim, qualquer coisa que acontecer, ele vai ter esses créditos, se o sistema dele desarmar por algum motivo, que ele vai poder ir consumindo enquanto o sistema é restabelecido. Beleza? Então, é isso que é a produção estimada por mês, e é por isso que ela é um pouco mais. Bom, vamos continuar. Vou terminar essa tabela somente nessa videoaula. Custo dos equipamentos. Isso aqui é o preço do kit solar fotovoltaico, que é esse kit que eu já comentei com vocês, que é como o mercado fotovoltaico trabalha hoje. Existem diversas empresas que mandam esses kits, essa aqui é uma delas, e nesse kit já tem todos esses materiais aqui, que é os cabos para conectar os painéis, o material para poder prender os painéis nas telhas, né? Que inclusive aqui, ó, isso aqui depende do tipo de telha, por isso que é importante a gente saber o tipo de telha já na hora de ver esses kits. Então esse preço que eles dão aqui pode variar a depender disso. E aí vem grampo de aterramento, vem as abraçadeiras, vem tudo que precisa. Vem os perfis, né, que os painéis vão ficar em cima. Vem a String Box, que é um equipamento de proteção. Também no e-book fala sobre ele, que é como se fosse disjuntores, né? Aqueles que se tiver um raio, um surto, ele vai desarmar. Se tiver um curto-circuito na rede da Coelba, ele vai desarmar para proteger os painéis. Então isso aqui é um equipamento de proteção importantíssimo que a Coelba exige e que também está incluso nesse kit solar fotovoltaico. Esses kits existem porque quando você compra todos esses equipamentos juntos, existe uma isenção do ICMS e do IPI, que são dois impostos que iriam tornar isso muito mais caro. Então, por isso que se vende esse pacote junto, certo? Então, isso é o grosso, é o custo mais alto do projeto. Então, vamos lá. Custo com outros itens do escopo do projeto, R$ 12.000. O que é isso aqui? Bom, fiz um resuminho aqui no bloco de notas.
Isso vão ser eletrodutos que vão ser necessários, né, para poder descer os fios lá dos painéis que estão no telhado até os inversores que podem estar na cozinha ou em qualquer outro lugar. Os condutores, né, os fios que vão dos telhados até os inversores, que vai ligar o inversor na string box, que vai ligar a string box até os painéis. E o que precisar mais, né, se precisar conectar no medidor bidirecional lá na frente, pode precisar de condutores. Caixa de passagem, disjuntores, outros materiais elétricos podem precisar. Custos com documentos de parecer de acesso, né? ART que tem que ser assinada, impressão de malotes de documentos, próprio processo, né? Processos lá tem valores também, então tudo isso acarreta custos aqui. O frete pode estar incluído ou não no preço dos kits, a depender da época, da promoção dos fornecedores, então esse também é o valor que tem todo esse serviço. A instalação, né? Supondo que a gente já tenha uma equipe de instalação ou que a gente terceirize uma, como eu falei na aula passada, se é necessário combustível, diária dos instaladores, alimentação. Se a gente terceirizar, já está tudo isso incluso. Se não, se a gente fizer por conta própria, vai ser necessário tudo isso aqui. Outros custos que podem surgir, né? Sempre podem surgir custos que não estão previstos nesses itens que eu listei aqui, que vai variar de cada projeto, e nosso lucro. Então, esses elementos estão inclusos aqui nesses custos com outros itens do escopo do projeto, certo? E o custo total do investimento vai ser a soma desses dois, que é esse valor aqui. Beleza? Vamos lá então. Valor de entrada com financiamento do FNSOL, 25% do valor. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que esse valor aqui. Isso aqui é uma tabela fornecida pelo Banco do Nordeste, que por padrão a gente coloca que o cliente vai dar 25% do valor total com recursos próprios, certo? Isso aqui está escrito aqui de forma bem clara. Quando a garantia oferecida for apenas os próprios equipamentos adquiridos com o crédito, o percentual máximo de financiamento é de 75%, devendo o cliente entrar com no mínimo 25% de recursos próprios. Ou seja, se a garantia para o banco, para ele dar esse dinheiro para a gente, for somente os equipamentos, ele só cobra 75%. Se o cliente quiser dar outras garantias, como imóveis, etc., ele pode cobrir até 100%. Beleza? Então esse é o valor que eu posso alterar, posso botar 30%, 50%, enfim. Então, esse valor aqui sai daquela tabela. Beleza? Tempo de retorno do valor de entrada investido, 2 anos e 6 meses. Isso aqui nada mais é do que a somatória desses valores, que é a economia no período que ele vai ter, né? Até dar o valor do investimento dele de 13 mil reais. Então, se você for somando aqui até dar 2 anos e 6 meses a partir da data que foi feita essa proposta, é o tempo, né, que ele vai economizar, ou seja, que ele vai ter esse retorno desse dinheiro daqui. Beleza? Economia no período de 10 anos do financiamento. Esse é fácil. Esse aqui, ele já dá redondo pra gente, certo? A própria tabela diz que no período, né, do financiamento, ou seja, prazo de amortização 120 meses, 10 anos, isso também pode ser mudado, a gente pode colocar um tempo menor. Ele vai economizar, no caso de 10 anos, esse valor daqui, certo? Que no caso é o somatório desses verdinhos todos aqui. Certo? Então, voltando aqui para a tabela. Então, a economia na prioridade do financiamento é isso. Lembrando que isso é considerando que ele vai ter a prestação, né? Que ele vai ter a prestação com bônus, ou seja, que ele vai pagar tudo na data que tem que ser paga. E essas malandragens de financiamento, né? Banco não é brincadeira, em cada entrelinha dessa, cada atraso que o cliente tem entre os juros, e aí essa economia vai para o espaço. Então, é considerado para essa análise aqui, e para que eu vou falar logo em seguida, um reajuste anual de energia de 6% ao ano. Vocês vão entender o que é isso melhor daqui a pouco. E, enfim, é isso.
certo? Essa parte do financiamento aqui é uma parte que também a gente pode focar um pouco depois, melhor depois. Eu acredito que para a apresentação da proposta essas informações são suficientes, certo? Existe uma carência, né? O Banco do Nordeste pode dar uma carência, que é outra informação importante, de 6 a 1 ano. Mas a informação mais importante que vocês vão dar para o cliente é o seguinte, que isso aqui é uma simulação, que para ele ter realmente os valores reais de tudo, né? De crédito, de período de carência, etc., ele tem que se cadastrar no Banco do Nordeste. E aí sim, o Banco do Nordeste vai pegar os dados dele com esse cadastro e vai poder fazer uma simulação real. Então, esse é um ponto muito importante e que é um ponto que faz a gente avançar para aquela próxima etapa do fluxograma. Beleza? Que é quando o cliente gosta da nossa proposta e vai para a etapa do financiamento. Então, todos os dados que tem aqui relativo a financiamento, é importante que seja dito para o cliente que isso é apenas uma simulação, certo? Mas que já dá uma ideia de como vai ser a situação para ele. Bom, e para fechar aqui essa tabela, para fechar não, ainda tem esse ponto aqui do lucro estimado em 25 anos, ou seja, que é a garantia dos equipamentos. Por que 25 anos? Que os painéis têm a garantia de 25 anos. Não lembro se eu falei dos inversores, mas a gente sempre diz de padrão que eles têm de 8 a 10 anos de garantia. Lucro estimado em 25 anos. Vamos aqui para o nosso e-book. Vou falar de forma também bem resumida esse ponto. Eu faço aquela análise seguindo essa tabelinha aqui que eu vou explicar também de forma bem rápida. Consideramos um projeto, isso é um estudo de rentabilidade, né? Um estudo de rentabilidade econômica. Então a gente tem que estipular um tempo de projeto, ou seja, 25 anos, que é o tempo de garantia dos painéis. E depois de 25 anos, o que acontece? Eles vão continuar lá, vão continuar gerando energia, eles não vão parar de funcionar. Podem durar de 30 a 35 anos, também essa informação que a gente pode dar para o cliente. Mas, ao decorrer desse tempo, ele vai ter uma perda, certo? Então, o fabricante garante que até o final dos 25 anos ele vai estar gerando 80% do que ele prometeu. Então, eu faço um desconto nessa geração aqui, né? Ele começa gerando full e no final dos 25 anos vai ter 80% desse valor aqui. Beleza? Então, essa é a informação dessa tabela. A tarifa de energia elétrica é corrigida 6% ao ano. Então, a cada ano que passa, a gente considera que ela vai subir 6%, 6%, 6%. Aquela tabela do Banco do Nordeste, aquele 6%, lembra? Também a mesma coisa. E aí é que tá. Vai realmente subir 6%? Não sei. Aí entra naquela questão de análise de cenários macroeconômicos, cenários pessimistas, otimistas. Existem pessoas que se a média que a energia tem subido de 94 até hoje é de 10% ao ano. Então 6% ao ano é um número até moderado. Beleza? Em 25 anos pode acontecer muitas coisas, mas de praxe tem se usado 6% ao ano, certo? A remuneração é o quê? É o quanto ele vai gerar no ano vezes o valor da energia. Então isso é a remuneração dele, né? A economia, é o que ele está sendo pago pelo projeto dele. OIM é operação e manutenção. Então é estipulado aqui um valor anual, que ele não vai gastar isso por ano, mas se você somar isso tudo aqui, vai dar mais de 25 mil reais, que é o valor que já inclui a troca dos inversores. Certo? Então já inclui a troca dos inversores aqui e eventuais problemas com eletrodutos ou com o que seja, com uma assistência técnica que ele tem que pagar no futuro. Então, quando nós damos aquele lucro em 25 anos, né, que é por isso que eu estou falando dessa tabela aqui, né, que é desse lucro de 25 anos, já é descontado aquele valor de 25 mil reais da troca dos inversores e de qualquer outro problema. E aí aqui tem um fluxo de caixa acumulado. E se você somar todos esses valores aqui, vai dar um valor bem alto. Nesse caso da nossa proposta,
como é um caso de financiamento, então eu pego aqui depois de 10 anos e somo tudo isso e vejo quanto é que vai dar, né? Essa coluna aqui. Então vai dar um valor X que depois eu somo com a economia que ele vai ter aqui com o Banco do Nordeste. Essa daqui. E aí vai dar esse valor daqui de R$ 647.000. Então, de forma bem resumida, é isso. Claro que tem vários detalhes aí que a gente pode entrar, mas o que eu acredito que não seja interessante a gente estar abordando nessa aula. A ideia é ter essa noção geral primeiro, para depois a gente aprofundar. Beleza? E agora sim, para fechar, a economia anual estimada de gás carbônio, ou seja, a depender do consumo, da produção dele, a gente pode fazer um cálculo e estimar a economia anual de gás carbônio dele. Então, ou seja, nesse projeto aqui, por ano, ele vai economizar, ele vai deixar de emitir ao planeta Terra 1,6 toneladas de carbono, certo? Contribuindo para o não agravamento do efeito estufa e do aquecimento global, certo? Esses dados também tem diversos estudos que mostram eles. Eu até usei até um número conservador também. Tem cálculos que vão dar um número maior que isso, mas eu acredito que esse já é um número bom. Beleza? Então aqui tem aquelas observações, né, que eu já comentei. O estudo é realizado com empréstimo de 75% do valor, da garantia e tal. Já falei sobre isso. O empréstimo pode chegar até 100%, dependendo das garantias oferecidas pelo banco. Que nós utilizamos números conservadores, né, de 6%, e tem aqueles 10% que eu comentei. Aqui em 2015 aumentou 40% no ano. E aí, para cenários de aumento de energia menos conservadores, considerando... A gente não considera, né, naquele cálculo, as bandeiras amarelas e vermelhas, como eu falei na aula passada. Crise hídrica, né, nossas bacias estão secando. E isso gera um problema grave para o Brasil, né, porque a nossa matriz energética é baseada nas nossas hidrelétricas. E aí, com as bacias secando, tem que acionar as termoelétricas com energia mais cara, que gera essa bandeira amarela e vermelha, que polui mais. Então, com o cenário ambiental que está se formando aí, a tendência é que isso piore, infelizmente, e que a energia suba e que esses projetos fiquem mais rentáveis, certo? Fala do troca dos investidores que eu já comentei. Fala da garantia e da expectativa que pode ser maior. Fala disso aqui, ó, que o sistema é modular e pode ser contratado em etapas. Ou seja, esse projeto aqui que é grande, 2 inversores, ele pode pegar um inversor e 16 placas. Já vai produzir metade disso aqui e ele já vai ter metade de todos esses números daqui. Claro que não é uma coisa 100% linear, mas é próximo disso, próximo da metade. Então isso também é uma... Às vezes a pessoa quer colocar, né, tem uma loja, quer colocar até para ser um marketing para a loja, né, para ficar mais bonito, para dizer que é ecologicamente correto, mas ele não quer investir tudo, ele pode fazer por partes e depois ir acrescentando. Essa parte do acrescentar vai depender do inversor, dos painéis, tem alguns detalhes técnicos, mas que isso aí eu já posso resolver na hora, né, se o cliente pedir, e explicando para vocês irem entendendo com o tempo. E o principal, ou importante também, muito importante, que eu já falei em outros momentos, mas é sempre bom frisar, este é um orçamento estimado e pode ser alterado em função da realização de estudos mais detalhados prévios à assinatura do contrato. Ou seja, aquela história, isso é um estudo, é um orçamento feito só com o fornecedor, tudo aquilo que eu já falei, né? Feito sem tantos detalhes, sem tantos inputs técnicos, para a gente poder vender o primeiro peixe, né? Dar o primeiro tiro. E aí, se a pessoa se interessar e realmente querer algo, né, querer se cadastrar no Banco do Nordeste para poder, sem custo nenhum, para mostrar que realmente quer, aí sim a gente já pode fazer uma outra proposta com pesquisas e cálculos mais finos. Beleza? Então é isso, pessoal. 30 minutos, primeira aula de 30 minutos aí, que era o que estava lá nos planos de ensino. Mas a ideia do plano de ensino aqui era dividir em 2 aulas, né? Não sei se vocês lembram que eu comentei naquele primeiro vídeo. E eu acabei fazendo aqui em uma aula só,
Por que isso? Eu estou tentando focar no que realmente interessa para a gente apresentar a proposta e ter um primeiro nível, sabe como é? Eu acho que não adianta a gente querer forçar demais e querer entender tudo nesse primeiro momento, porque a gente vai acabar não conseguindo entender o todo, né? O contexto geral. E aí, à medida que vocês forem se interessando mais por um assunto ou mais por outro, a gente pode ir aprofundando, tanto nos nossos bate-papos online, quanto via WhatsApp, quanto até com outras videoaulas. Depois que acabar isso, se vocês pedirem para focar em alguma parte específica, eu posso fazer uma videoaula extra e etc. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima aula. Om Shanti.